Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar para vocês quais são as principais métricas de um Inside Sales de alta performance. Tá curioso? Tá curiosa? É claro! Vem comigo a partir de agora. Bom, seja muito bem-vindo, eu sou o Neto Simões e por aqui você encontra conteúdos voltados para Inside Sales com muito foco em operações de inbound. E hoje eu vou falar para vocês quais são as métricas quantitativas e qualitativas que eu observo nos meus liderados, tá? E de repente você que tem uma operação comercial, você que é um vendedor e quer se destacar aí para chamar a atenção do seu gestor, já fica aqui quais são as métricas que pelo menos eu gosto de ver numa operação de inbound B2C, ok? Voltado de business to consumer, né? A gente vende para consumidor final. E antes de eu falar a primeira métrica quantitativa, ajuda nós a crescer esse canal, essa comunidade, se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir, manda pro seu colega, manda pro seu gestor, vamos crescer essa comunidade Inside Sales aqui no YouTube e vamos lá para a métrica de número 1. Essa métrica é quantitativa, tá? E eu vejo qual é o número de leads que um operador consegue atender com qualidade por dia. Isso é muito importante para você dimensionar a sua operação. Então você como Inside Sales, né? Vou falar pelos dois lados, Inside Sales e o gestor. O Inside Sales, quantas pessoas por dia você ali com uma janela aberta em WhatsApp, em ligações, você consegue ter um atendimento com qualidade? O que é atendimento com qualidade? É conseguir dar a atenção devida, é conseguir fazer o follow num tempo legal, que eu já vou falar sobre essa segunda métrica, né? É conseguir ter uma reunião que você não encavale a agenda e não deixe outras pessoas esperando, que você consiga manter o seu CRM atualizado. Então tem gente que consegue fazer isso com 10 pessoas por dia, com 15, com 20, com 30, com 40, enfim, cada um consegue ter uma agilidade, um processo, vai depender muito da sua organização, da sua facilidade do CRM e do seu ciclo de venda. Ele é muito consultivo, exige várias etapas, ou é uma venda mais ali com um ciclo de venda curto, ali de 24 horas, etc. Então isso depende de cada operação, mas é um número que eu gosto muito de achar de cada indivíduo. Você tem o número macro do time, que você fala, ó, meu time por dia, em média, consegue atender X números de leads por dia, mas é interessante você achar também individualmente, para você desenvolver individualmente cada vendedor, você precisa levar isso em consideração. Tem alguns que com 15 vão performar bem, com 20, 25 já vai perder performance. Então é interessante essa primeira métrica. Métrica de número 2 ainda no campo quantitativo, que tem relação do que eu acabei de dizer sobre tempo de resposta para o lead. Lead Time Response. Falei certo. Parabéns! É uma métrica que a gente vê quanto tempo o meu potencial comprador, cliente, fica esperando o meu comercial responder ele, né? Qual o tempo de follow, de interação? Então, só para trazer, eu vou colocar essa pesquisa aqui, esse print dessa pesquisa, mas olha que interessante, né? Se o seu vendedor consegue falar com ele no primeiro minuto que ele deixou ali o contato dele, você aumenta em 400% a chance de se conectar com essa pessoa, de conseguir falar com essa pessoa. Agora, se você deixa para a primeira hora, isso já cai para 36%. Então tá aqui, eu vou deixar essa pesquisa do site do CRM para você entender certinho como isso impacta a sua operação. Então, novamente, na operação B2C, inbound, de Inside Sales, é uma métrica importantíssima essa lead time response, o tempo de resposta para cada lead que entra no seu funil. Então, com a métrica de número 1 que eu falei, com essa segunda métrica, você consegue entender qual é a distribuição de lead para cada operador ideal, para que não sobrecarregue ele perca qualidade. E a terceira métrica quantitativa, que é a métrica mais conhecida, é o DNA de métrica, é o suprassumo das métricas, que é a taxa de conversão individual. É muito importante que você tenha isso, né? Se o seu CRM não traz isso, faz uma planilhinha, coloca lá quantos leads o vendedor X recebeu, quantas vendas ele fez, taxa de conversão. É interessante, é importantíssimo, na verdade, você achar a taxa de conversão média do time, mas também a individual de cada vendedor. Até porque você vai analisar se destoa muito uma taxa para o outro para poder atuar. De repente, um vendedor está precisando de mais treinamento que o outro, está tendo mais dificuldade que o outro. Então, a taxa de conversão é uma métrica importantíssima, fundamental. Um gestor que não tem a taxa de conversão do time, minimamente a taxa de conversão, está em apuros. Agora vamos para as métricas ou indicativos, mas qualitativos, né, de qualidade da sua operação comercial. Vamos lá. Primeiro é o seguinte.
Eu gosto de muito ver a fidelidade do vendedor ao método comercial. O que é isso, né? A gente aqui tem um método próprio que eu utilizo com o meu time de Inside Sales, onde o atendimento é dividido em 3 etapas. Cada etapa ele precisa percorrer algumas premissas de cada etapa para poder evoluir para outra, né? Ele precisa, é como se fosse um mapa onde você vai passando, né? E enfim, você vai fechando portas, você vai entendendo algumas necessidades, né? Você vai argumentando, enfim, cada etapa. Eu tenho um videozinho que eu vou deixar aqui em cima que eu falo sobre essas etapas. E eu vejo a fidelidade do vendedor neste percurso, neste método. Isso é importante. Porque se o seu time cresce, se expande, cria uma cultura de não respeitar este método, você começou a criar um time sem padronização. E aí quando eu falo padronização, não é levar o seu time para um lado de call center, que todo mundo vai ler e escrever do mesmo jeito, só fazer como um papagaio e replicar. Não é isso. Mas você sabe quais são as premissas de atendimento de cada etapa e o time tem que saber isso e tem que executar isso. Então eu vejo esse indicativo, eu entro nos atendimentos dos vendedores para ver se isso está sendo bem executado, além obviamente de toda a carga que a gente tem calendário de treinamentos para isso ficar bem azeitado. Segundo ponto que eu vejo, que é um indicativo muito importante de qualidade de atendimento, é que ao longo do atendimento com o cliente surge o que a gente chama de red flag. O que é red flag? São informações que o consumidor, o cliente, o potencial aluno passa para a gente, que se a gente não tratar ela pode crescer e virar uma objeção ou um impedimento para que aquele processo comercial seja finalizado com êxito. Então é um potencial objeção que vira um monstro lá na frente. Quando essa red flag é diagnosticada, a gente precisa trabalhar ela antes dela virar esse monstrão. Então eu vejo muito se o meu vendedor está atento a red flags. Então eu vou dar um exemplo bem para você entender assim. De repente você vende um curso online e o seu curso online ele não roda bem em celular, você não tem aplicativo nem nada, né? É melhor desktop numa URL assim no site, né? E aí você falando com a pessoa, né, cara? Você já estudou online? Putz, eu já estudei e tal, né? Pô, hoje eu quase não tenho tempo e hoje eu quero uma solução que eu vou fazendo. Eu gasto 1 hora no ônibus para chegar no trabalho e eu quero ir fazendo ao longo desse percurso. Se a sua solução não vai atender isso daí, ela quer um aplicativo completo, etc. Aí você vai falar, Neto, mas o meu site é responsivo, é mobile, mas a experiência é bacana, né? Enfim, só estou trazendo um exemplo de pode ser uma possível red flag, sua solução não atende, então você tem que investigar. E como que é essa investigação? Tá, fulano, mas vamos lá, você quer estudar, por exemplo, inglês, no meio do ônibus, você vai conseguir com o fone ali fazer as atividades, você sabe que no seu processo de aprendizado tem um lance de escrever também para você memorizar, tal. Você não pretende estudar nada em casa, no trabalho, nada, somente naquele ambiente ali, através de um aplicativo? É somente aquilo, só tenho esse tempo. Já é uma baita red flag. Então, conseguir mapear essas red flags é qualitativamente muito importante ali para suas métricas, para o seu acompanhamento do time. E o terceiro que eu vejo, né, que também mostra qualidade de atendimento, um indicador muito importante é a condução do fechamento. O que acontece? No nosso método de vendas, a gente entende que a etapa 3, que é o fechamento, ela é uma condução. O vendedor já fez toda a parte de encantamento, de descoberta, etc. Agora ele tem que conduzir aquele cliente a tomar aquela ação. E tem muitos vendedores que vão muito bem na etapa 1 e na etapa 2. E na etapa 3 de fechamento, né, eles não têm esse pulso, esse punch comercial. E aí é uma dificuldade, porque você pode encantar bem pra caramba o seu potencial cliente, mas ele tem uma tendência a procrastinar. Então, se você não tiver uma boa condução, você vai perder muito fechamento ali. Então, eu vejo a qualidade dessa condução, deste fechamento, né? Se ele tem esse punch, se ele tem essa voz de comando para o potencial cliente, porque é muito importante, porque as pessoas na hora de tomar a decisão tendem a titubear e elas precisam se sentir ali com uma autoridade dando os próximos passos para ela. Certo? Gostaram dessas métricas? São as métricas macros, não quis entrar muito em especificações técnicas, mas espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço, boas vendas!